Olá, sou Daniela Cordeiro de Almeida Lemos, bióloga, especialista em bioética, química, neurociências e psicanálise da educação, psicopedagogia, TDAH em sala de aula e neuroaprendizagem. Venho apresentar o artigo Estratégias de Intervenção para Alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH. O presente trabalho resulta de uma pesquisa bibliográfica que visa uma abordagem sobre as estratégias de intervenção para alunos com TDAH, auxiliando tanto o docente quanto o discente no processo ensino-aprendizagem, respeitando a cultura e a vivência de cada aluno, ser único em qualquer instituição de ensino, minimizando os conflitos decorrentes da sala de aula e ajudando os alunos com TDAH a superarem as suas dificuldades. O TDAH vem sendo estudado nas últimas décadas por médicos, psicólogos, psicopedagogos e educadores, com a finalidade de proporcionar um maior conforto para a família e para o próprio TDAH frente aos conflitos pedagógicos e sociais que possam surgir. Ao estudar as estratégias de intervenção para os alunos com TDAH, tem-se como anseio auxiliar os docentes no decorrer do processo ensino-aprendizagem, evitando assim rotular os alunos como distraídos, descompromissados, dentre outros títulos que infelizmente são utilizados no âmbito educacional. Para Ribeiro, caso o TDAH não tenha uma boa intervenção escolar, pode-se gerar várias consequências sérias e duradouras em seu desenvolvimento infanto-juvenil. Compreende-se que apenas um trabalho colaborativo entre família e escola poderá resultar em benefícios para o aluno com necessidades de déficit de atenção e hiperatividade. Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o transtorno é neurobiológico de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida, se caracterizando por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Já para a Arruda, o fator genético é determinante, mas não é o único. Percebe-se que não há uma única definição, e sim várias percepções do portador do TDAH, tendo como fio condutor a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Estas podendo ser fruto de estímulos externos combinados com fator genético, o qual denomina-se fenocópia. Desse modo, segundo Senna e Neto, o TDAH é visto como uma síndrome complexa, biopsicossocial. Para reconhecer uma pessoa com TDAH, há basicamente 3 sintomas que devem ser observados em todos os locais que ele frequenta: impulsividade, hiperatividade e desatenção. O grau de prevalência de cada sintoma determina o tipo de TDAH. Atualmente, de acordo com o DSM-5, o TDAH é classificado entre os transtornos de neurodesenvolvimento, sendo caracterizado por dificuldades no desenvolvimento pessoal, acadêmico e social, sendo subdividido em leve, moderado ou severo, de acordo com a intensidade dos sintomas apresentados: desatenção, hiperatividade e impulsividade, e os prejuízos pessoais, acadêmicos e sociais causados ao longo da vida do TDAH. A relação escola, família e os profissionais de saúde é fundamental para um bom desempenho do aluno com TDAH. Para isso, precisa-se de uma comunicação clara e objetiva. A partir do momento que se tem um diagnóstico estabelecido por uma equipe multifuncional, como médicos, professores, psicólogos e afim, pode-se montar estratégias para um tratamento adequado e eficaz. De acordo com Senna e Neto, é preciso lidar com a angústia da família e do portador. Somente assim pode-se auxiliar tanto a família quanto o TDAH. A escola tem o dever de auxiliar a família nesse contexto. Para isso, a família e a escola devem ter valores semelhantes
que enfoque o indivíduo como ser único, valorizando assim suas conquistas. Os educadores são essenciais para o processo ensino-aprendizagem dos alunos com TDAH. Para Reis e Camargos, os professores são sujeitos que diretamente podem interferir na aprendizagem, fazer a mediação entre os relacionamentos presentes do ambiente escolar e perceber quando há necessidade de solicitação de avaliação médica e ou psicológica. Com base nessa premissa, algumas estratégias de intervenção serão abordadas, a fim de auxiliar o sucesso dos alunos com TDAH no âmbito educacional. Um dos dificultadores para as pessoas com TDAH é manter-se organizado e atento, sendo fundamentais para um bom desempenho acadêmico. Para isso, as pessoas com TDAH necessitam de rotina e espaço adequado para que todas as demais estratégias possam ter sucesso. O âmbito escolar é fundamental para o rendimento do aluno. Lembrando que o aluno com TDAH já se dispersa facilmente. Então, o ambiente não deve ter muitas informações. Quanto menos distratores, melhor será o desempenho, o foco e a atenção, se tornando assim mais eficaz. Uma rotina pré-estabelecida, um local adequado, regras claras, objetivas, curtas, limites, acompanhamento frequente, quadros organizacionais, mapas mentais, canetas coloridas, dicas, lembretes, estratégias de autocontrole como meditação, pausas regulares e reforço positivo são fundamentais para que tudo dê certo. Percebe-se que há uma necessidade de atenção e um atendimento personalizado a fim de auxiliar este aluno. Então, deve-se colocá-lo em evidência através de reforços positivos, assentando-se à frente, lembrando sempre que as regras devem ser claras, curtas e objetivas. O educador deve conhecer sobre o TDAH para que possa auxiliar o progresso do aluno. Segundo o RIEF, a utilização de um local seguro, regras e limites bem definidos, supervisão frequente, reforço positivo e uso da voz calma e tranquila ajudam no sucesso do TDAH. Apesar de já existirem listas de intervenções de estratégia, como sugestões de Baker, vale lembrar que o papel do professor é fundamental, pois ele que colocará em prática. Um dos maiores desafios é preparar os educadores e lidarem com os alunos com TDAH, pois o despreparo e a falta de conhecimento contribuem para o insucesso e a baixa autoestima do TDAH. Nada se adianta se o professor não efetuar seu papel de maneira efetiva, pois o que são listas comportamentais sem atitudes? Para Benczink, existe o tipo ideal de professor para TDAH. O estilo do professor que parece mais se ajustar às necessidades do estudante com TDAH é aquele que se mostra democrático, solícito, compreensivo, otimista, amigo, empático, dá respostas consistentes e rápidas para o comportamento inadequado da criança, não manifestando raiva ou insultando o aluno. O tipo do professor também é essencial para que ocorra o sucesso com o TDAH. É na escola onde ocorrem os maiores problemas com TDAH, sendo muitas vezes estes excluídos no meio devido ao despreparo e desconhecimento dos profissionais da educação, ao invés de incluir de maneira efetiva, afetiva e acolhedora. Cabe ao educador colocar em prática as estratégias de intervenções para o sucesso do aluno, dependendo somente de sua atitude, criatividade e motivação. Algumas estratégias gerais que foram coletadas de vários autores serão comentadas aqui, como, por exemplo, instruções claras, objetivas e curtas. Utilizar um quadro de rotina semanal,
Assim, o TDAH consegue se organizar melhor no tempo e no espaço. O uso da agenda de maneira adequada. É importante supervisionar se o aluno realmente está anotando naquela agenda e a usando de maneira correta. Sempre que possível, utilize recursos visuais, materiais concretos, canetas coloridas. Volte à aula anterior, pois é fundamental para se criar sítios de significância e deixar o processo ensino-aprendizagem mais fluido. Na medida do possível, vá à mesa do TDAH e com auxílio individual, para ele se sentir acolhido, seguro, facilitando todo o processo. O trabalho em grupo é muito importante para as relações sociais, mas o mesmo não deve ter mais de que 3 alunos. E o interessante é um aluno monitorar os demais. O tempo da aula também deve ser trabalhado com atividades lúdicas e interativas. A interação com a família, frequente, evitando que ela seja pega de surpresa. A paciência é um dom dos professores, pois muitas vezes é necessário repetir o conteúdo de diversas formas e maneiras. Com essas estratégias e mais outras, os alunos com TDAH alcançarão o sucesso e, consequentemente, seus rótulos vão desaparecendo, se tornando assim pessoas mais seguras e confiantes. Dessa forma, o TDAH deve continuar a ser estimulado para que mais pessoas possam ter a oportunidade de serem entendidas e compreendidas no contexto social e educacional, tendo assim uma vida de oportunidades, assim como os não TDAH os têm. Muito obrigada e um abraço.